todos bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Filosofia para o Enem, dos pré-socráticos ao Renascimento. Hoje nós vamos dar continuidade, então, ao nosso curso. Então, nós tivemos a primeira aula sobre os pré-socráticos e na aula de hoje nós iniciaremos com os filósofos socráticos, os filósofos clássicos, né? Então, peguem aí o cafezinho de vocês, eu tô aqui com o meu cafezinho, chazinho, uma aguinha e vamos começar a nossa aula. Lembrando, né, uma coisa importante para aqueles que não se inscreveram no curso, que estão assistindo os vídeos, mas não se inscreveram, se inscrevam para que vocês ganhem o certificado, né? Então, é para o e-mail kirst@gmail.com. Me enviem lá o nome completo de vocês e o e-mail que eu coloco na lista para que vocês também recebam o certificado, né, de participação no nosso curso de extensão. Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos iniciar a filosofia antiga. Esse período, né, que pode ser chamado de período clássico ou período socrático, ele aconteceu, a gente não vai dar uma precisão de datas, né? Mas acredita-se que este período aconteceu entre o século V e o século IV a.C. Gente, o que muda, né, a partir de agora? Período clássico, período socrático, vocês lembram que eu falei na aula de pré-socráticos que quando a gente entra no período clássico, período socrático, a gente muda a ênfase dos problemas filosóficos, né? Então, agora a gente vai ter esta ênfase nas questões antropológicas, né? Então, a gente passa a tirar o foco dos problemas filosóficos, né? Não que isso vai ser extinto, né? Não é disso que a gente tá falando. Eu não tô falando aqui para vocês que os filósofos não vão mais buscar uma explicação para o surgimento do universo, né? De uma forma racional. Não é isso, né? Mas aqui a gente passa a pensar no homem, né? A gente passa a ter o homem no centro dos questionamentos e dos problemas filosóficos, né? Então, antropológicas, né? Essa coisa do antropo, né? É o homem no centro, né? Então, aqui a gente tem ênfase nas questões antropológicas e uma maior sistematização do pensamento. Desse período clássico, desse período socrático, nós vamos estudar alguns filósofos bem conhecidos, tá? E um outro grupo que talvez não sejam todos que conheçam, né? Então, eu separei para vocês os sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, na aula de hoje, vai ser uma aula somente sobre Sócrates, certo? Depois vamos ver Platão, Aristóteles, os sofistas, mas hoje nós vamos começar com o Sócrates. Tá, o que a gente sabe, o que a gente vai ver aqui sobre o Sócrates? Sócrates, ele foi um filósofo extremamente importante para a filosofia. Pensem que ele, né, foi o cara que passou a dar ênfase para os problemas antropológicos, né? Então, ele é um marco na história da filosofia. E é um filósofo estudado, muito estudado até hoje. Conhecemos ele como o pai da filosofia, certo? Ele foi um filósofo, vejam só que curioso, que nada escreveu, né? Nada escreveu. Por quê? Porque o Sócrates, ele acreditava nos diálogos, naquilo que acontecia naquele momento e fechou, certo? Para ele era muito mais importante um diálogo, né? Uma conversa, uma discussão,
acerca de alguma temática, né, do que escrever as suas ideias, né? Porque as palavras escritas, né, elas podem ser modificadas, elas têm diversas interpretações, né? Por esse motivo, Sócrates não escreveu. Tá, aí vocês me perguntam, tá, Teca, mas como que a gente sabe então as coisas que o Sócrates falava, o que ele acreditava, o seu método, enfim? Porque Platão foi aluno de Sócrates, foi pupilo, né, de Sócrates, e ele escreveu os diálogos do seu mestre, né? Então, aquilo que a gente sabe acerca de Sócrates hoje em dia veio de Platão, tá? Daquilo que Platão escreveu. Então, Platão fez o quê? Fez o que Sócrates não queria que tivesse feito, né? Porque ele escreveu, mas enfim, o que a gente sabe hoje veio de Platão. Diziam que ele era um cara feio, não sei se isso tem alguma importância, né, aqui, mas diziam que era uma característica, que ele era um homem feio. E o método, ele criou um método, né, um método socrático, que era o método que ele utilizava lá nos seus diálogos, né. E esse método se chama maiêutica e também o elencos, mas vocês vão entender o que é isso, tá? Maiêutica é uma palavra, é um termo que significa parteira, tá? Parteira. Nossa, mas o que tem a ver parteira com Sócrates, né? É o seguinte, diziam que Sócrates era como a parteira das ideias. Ele fazia com que as pessoas, em um diálogo, parissem as ideias, tá? Então, a maiêutica era um método de questionar, era um método de questionamento. Então, ele estava lá dialogando com alguém, né? Pensem, estava lá na Grécia, Parará, em Atenas, debatendo com uma pessoa acerca de algum assunto. E aí essa pessoa tá lá e não tá conseguindo, né, exteriorizar diretamente aquilo que ela tá pensando, né? Enfim, ali naquele diálogo. E o Sócrates fazia vários porquês, né? Perguntava. A ideia da maiêutica o Sócrates vinha como se ele não soubesse do que ele estava falando, sabe? Ele perguntaria vários porquês, como uma criança faria. E pareceria que ele não entende nada, que ele não sabe nada acerca daquele assunto. Mas não, porque a partir dos porquês de Sócrates, ele ajudava a outra pessoa a parir o que ela estava pensando, a parir, né? Parir uma ideia. Então a maiêutica, ela vinha, esse método socrático, ele vinha para fazer com que a pessoa parisse a sua ideia, né? Tá, e aí por isso ele era conhecido como a parteira das ideias. Agora, o elencos, né, que também faz parte do método socrático, aí aqui a gente tem elencos ou ironia também, tá? A gente pode tratar dessas duas formas. Era dividido em dois passos, tá? O primeiro passo desse método era perguntar os porquês. Então, por quê? Como uma criança faria, como eu disse para vocês, assim seriam eliminadas todas as ideias ruins, tá? Que aquela pessoa está tendo. Então, todas as ideias ruins, esse é o primeiro passo. Então, vários porquês. O segundo passo é ajudar essa pessoa a eliminar todas as exceções, tá? Então, pega esses porquês, depois desses porquês, consegui construir uma ideia, agora eu vou pensar todas as exceções, tá? Para quê? Qual era a ideia desse método, né? O método, ele consiste aqui no diálogo. Então, dialogando, conversando com uma outra pessoa acerca de um assunto,
perguntando vários porquês, ajudando essa pessoa a pensar as exceções, ela vai moldar uma nova ideia, né? Ela vai moldar uma ideia que contemple todos os porquês e todas as exceções que ela conseguiu pensar. Então, o método socrático, ele é totalmente do diálogo, né? Então, ele poderia parecer que não soubesse nada, certo? Mas a verdade é que ele quer ajudar, ele ajudava no seu método para que tu conseguisse parir a tua ideia, para que tu conseguisse pensar, né? Desenvolver um pensamento crítico, desenvolver um pensamento questionador. Ele vinha para isso, ele vinha dessa forma para te ajudar a pensar e a desenvolver um pensamento, tá? Então ele debatia com muitas pessoas da época dele, né? Então ele vivia dessa forma, né? A filosofia dele era essa filosofia do questionar, né? A filosofia do pensamento crítico, né? Filosófico. E por ele ser um grande questionador, ele era visto por algumas pessoas como uma pessoa arrogante, né? Porque ele estava sempre assim, tá, mas por quê? Então, talvez esse método, né, trouxesse uma imagem que não necessariamente fosse uma imagem real, né? Ele não era um ser arrogante, né? Também não sabemos, né? Mas talvez ele não fosse um ser arrogante, né? Ele só queria fazer com que tu, né, conseguisse pensar e parir a tua ideia por ti mesmo, né? Dialogando, repensando, né? As tuas ideias, os teus questionamentos, né? E ele era um cara, assim, que não acreditava nas verdades absolutas, não acreditava nas verdades prontas, né? Não, ele achava que o ser humano precisava questionar e repensar todas as coisas, né? Aí pensa, tu tá lá, aí ele tá, por quê? Aí o cara se irrita e diz assim, tá, Sócrates, fala aí então, se tu sabes tudo, né, tu estás aí me importunando, me fala e me dá a resposta. E aí ele te respondia, só sei que nada sei, né? Por quê? Porque ele acreditava que a gente vive em constante aprendizado e que os diálogos, né, desenvolvem esse aprendizado. Ele trabalhava com um método dialético, né? Então ninguém sabe tudo, né? Ele não sabia tudo e ele dizia: ó, eu só sei que nada sei, né? O ser humano vive em constante aprendizado, né? Ninguém sabe tudo. Nós sempre teremos algo para descobrir, algo para questionar, algo para dialogar, né? Ele deu início, então, a muitas das principais discussões da filosofia ocidental, né? Então, pensem, a gente está falando de século 5 antes de Cristo, né? E Sócrates já estava tratando de assuntos como ética, epistemologia, antropologia, entre outras coisas, né? Então ele mudou o foco dos problemas filosóficos, né? Aí quando eu digo que ele mudou o foco dos problemas filosóficos, eu tô dizendo que a gente tem essa quebra aí da filosofia, né? Uma quebra não, né? É uma quebra para a construção de outra coisa que eu quero dizer. Então a gente veio lá com os filósofos pré-socráticos que já estavam revolucionando, né? Porque esses caras estavam buscando formas racionais de explicar o surgimento da humanidade, o surgimento do universo, né? A partir da racionalidade, dos elementos naturais e tal. E vem o Sócrates e pá, muda o foco dos problemas filosóficos, né? Traz para o homem, traz para as suas vontades, seus questionamentos, seu lugar no mundo, né? Então a gente passa a ter um pensamento antropocêntrico, né? A gente passa a ter problemas filosóficos pautados na antropologia.
certo? Sócrates, ele então foi e acredito que sempre será um filósofo extremamente importante para a humanidade como um todo, né? Aí, gente, tá. Sócrates viveu a sua vida lá, né, debatendo, desenvolvendo esse pensamento questionador na galera, a juventude, né, amava o Sócrates. E aí, o que acontece? Olha, se eu tô desenvolvendo os seres humanos para serem pensantes e questionadores, bom, os líderes, né, não vão gostar. Por quê? Porque o futuro de Atenas, os jovens, né, o futuro, estão acreditando aí nessas histórias que Sócrates está contando. Então, não sei se isso aí tá bom, né? Eu acho que não, acho que esse cara tá acabando aí com tudo. Então, Sócrates passou a incomodar, né? Os anciões, né? Os anciões, enfim, os líderes, os líderes, né? Daquele período, daquele lugar. E aí eles prendem Sócrates, né? Com a acusação de estar corrompendo a juventude de Atenas, né? Corrompendo a juventude de Atenas, né? Olha o argumento, né? Ele estava o quê? Desenvolvendo seres humanos pensantes e questionadores, né? Mas a gente entende né? O que isso leva, né? A cabeça dos grandes líderes, vamos pensar assim. Então, o que eles fazem? Olha, Sócrates, é o seguinte, a tua acusação é essa aqui, ó, tu estás corrompendo a juventude de Atenas, tá? Ou tu abres mão de tudo que tu acredita, né? Então, tudo isso que tu, não que tu pregou, mas que te acompanhou, esse pensamento filosófico que te acompanhou durante aí esses teus 70 e poucos anos, tu abre mão de tudo isso ou tu tomas esse veneno aqui e acaba com tudo. E aí foi um grande sofrimento, né? Um grande sofrimento, inclusive, para aqueles jovens e Platão, né? Por quê? Porque eles tinham Sócrates como um grande sábio, uma figura, né, a ser seguida e tudo mais. E aí Sócrates não abriu mão, né, da sua filosofia, do seu pensamento, dos seus métodos e acabou morrendo, né? Dessa forma. Então, assim terminou a vida de Sócrates. Mas ele é uma figura extremamente importante, né? Nós temos muitas coisas para falar sobre Sócrates aí. Então, se vocês tiverem interesse em se aprofundar, né? Saber mais do que o Enem solicita, né? Então, vale muito a pena pesquisar mais sobre Sócrates e, se vocês tiverem interesse, né, ler alguns livros de Platão. O Banquete, né, um livro de Platão bem interessante, onde ele aborda, inclusive, se eu não me engano, no Banquete, inclusive, é onde ele trata, né, da morte de Sócrates. Mas isso eu não tenho certeza, teria que averiguar. Certo? Então, isso é o que a gente precisa saber de Sócrates no momento para a prova do Enem, né? Então, vamos só recapitular aqui. Método socrático, maiêutica, elencos, vocês podem ver também como ironia, tá? Lembrem sempre que o método socrático está relacionado o diálogo, né? Então, as várias perguntas, os vários porquês, né? Então, a partir do diálogo, do questionamento, né? Ele fazia com que as pessoas parissem as ideias, né? Em que as pessoas parissem mesmo a ideia. Então, lembrem sempre que o método socrático está relacionado ao diálogo, ao questionamento, tá? A frase vocês provavelmente já conheciam, né? Eu só sei que nada sei. Lembrem sempre que ele era um grande questionador, tá? E
e que o foco da filosofia, o foco dos problemas filosóficos foram modificados, né, com Sócrates. Então, nós vínhamos de uma linha de pensamento X, que já buscava a racionalidade. Sócrates entra e a gente passa a ter um pensamento antropológico, tá? O homem no centro das discussões filosóficas. Aí, aqui eu trouxe para vocês uma frase de Sócrates que diz o seguinte: sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância, certo? E uma questãozinha do Enem de 2017 para nós fazermos juntos aqui. Então vamos lá para a questão. Uma conversão de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça, leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir à atenção uma direção incomum. Os temperamentais, como Alcibíades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa, que os leva a se censurarem. É sobretudo a esses jovens, muitos quase crianças, que esse tenta imprimir sua orientação. Tá, vamos lá. O texto evidencia características do modo de vista socrático, que se baseava na... Essa tá muito fácil, vocês vão ver de cara. Vou ler aqui, vocês dão um pause aqui no vídeo, aí vocês tentam fazer a questão, depois voltem pro vídeo, voltem para ver se vocês acertaram, tá? Então vamos lá. A. Contemplação da tradição mítica. B. Sustentação do método dialético. C. Relativização do saber verdadeiro. D. Valorização da argumentação retórica. E investigação dos fundamentos da natureza. Tem um pause e façam a questão. Tá. Voltaram, né? Vou acreditar que vocês deram um pause e fizeram a questão. Então, vamos lá. Vamos ver o que ele nos pede de novo aqui, tá? O exercício, ó. O texto evidencia características no modo de vida socrático, que se baseava na letra A, contemplação da tradição mítica. Não, né? Sem contemplação da tradição mítica, né? A gente está falando de um filósofo que já tenta buscar respostas, né, de forma racional. B. Sustentação do método dialético. Sim, sustentação do método dialético, né? Então, o que eu falei para vocês? No que se baseava o método socrático, né? No diálogo, nos questionamentos, né? Na dialética, certo? Então, a resposta é a B. C, também não. D, valorização da argumentação retórica, não. A gente vai ver retórica nos sofistas, né? Mais para frente. E investigação dos fundamentos da natureza também não, né? Isso a gente deixa para os filósofos da physis, né? Não para Sócrates. Então, a resposta certa é a letra B. Espero que vocês tenham acertado. Gente, vamos ficar por aqui então, né? Nesse nosso segundo encontro. Espero que tenha ajudado, né, vocês a entenderem um pouco sobre Sócrates, sobre o seu método, sobre a sua vida e sua morte, né? Eu acredito que seja isso. Um grande abraço para todos, bons estudos. Não esqueçam de enviar a inscrição, quem ainda não enviou, para receber o certificado. E se vocês querem ser avisados, né,
quando os vídeos entrarem aqui no canal, se inscrevam no canal e sinalizem ali, né? Tem um sininho, vocês ativam aquele sininho que daí vocês recebem um aviso assim que os vídeos entrarem aqui no canal, tá bem? Espero que a aula tenha sido útil para todos. Foi um prazer estar aqui novamente com vocês. Nos vemos então na quarta-feira na nossa aula sobre Platão. Tchau, tchau!